Bom, então vamos dar início à nossa aula de hoje, trabalhando os artigos 22 a 28, mais especificamente, da Lei 9868, que é a lei do controle de constitucionalidade concentrado, no que diz respeito às ações direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Nós vimos aqui dos artigos 1º até o artigo 21, nós vimos a ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, incluindo a medida cautelar desta espécie de ação. Vimos também, nesta espécie de ação, uma ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário, especialmente do artigo 12, né? Aí depois vimos a ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, né? Que vai do artigo 12A até o artigo 12H, incluindo aí também a medida cautelar dessa espécie de ação e sua finalidade. Depois nós vimos a ação declaratória de constitucionalidade, aqui nos artigos exatamente artigo 14, artigo 13, né, até o artigo 19. Também incluindo a medida cautelar nessa espécie de ação, que é o artigo 21, certo? Agora, nós vamos tratar, a partir do artigo 22, do capítulo 4 desta lei, cujo tema foi tratado pelo legislador como sendo da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade. Da decisão, porque os temas que nós vamos tratar, eles giram em torno da decisão dessas ações, mas realmente aqui nesse tema decisão, nós vamos ter vários temas relativos à questão da decisão, como quórum de assentada, quórum de resultado, efeitos da sentença, espécie de declaração de inconstitucionalidade. São muitos temas realmente que giram em torno da decisão, mas que variam no que tange às repercussões no campo da decisão dessas ações. O que a gente disser aqui, do artigo 22 a 28, cabe para estas ações previstas nessa lei, e lá na lei 9882 também estão tratados esses temas, mas o que se disser aqui vai ser também objeto de repetição, de reiteração, lá na lei 9882. E aqui inicia no artigo 22, dizendo: a decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Esse artigo 22, ele foi falado aí anteriormente, entre o artigo 1º e 21, umas 3 a 4 vezes ele está citado na lei. Esse artigo, ou mais, esse artigo 22, como eu já falei, ele cuida do tema quórum de assentada de julgamento. O quórum que só pode iniciar a sessão ou só pode continuar a sessão se estiverem presentes pelo menos 8 ministros. Então, esse é o que se denomina de quórum de assentada de julgamento.
vai iniciar um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma ação declaratória de constitucionalidade. Verifica se estão presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Se tiver presente 8 ministros, o julgamento pode se iniciar. No curso do julgamento, se por acaso vier por necessidade, às vezes acontece, de se ausentar alguns ministros, principalmente em dia de sessões do Tribunal Superior Eleitoral, que só aí quando tem sessões do Tribunal Superior Eleitoral e está havendo sessão do Supremo, tem que sair na hora para a sessão do TSE pelo menos 3 ministros. Se já tiver só 10 saindo 3, fica só 7. Então, já não é possível continuar. Então, o julgamento fica suspenso até aquele... a partir daquele momento em que o quórum não está alcançando o mínimo de 8 ministros na assentada de julgamento. Na hora que está... Aí não foi no início, mas foi no curso, no tempo já decorrido de julgamento da ação. Então, isso é muito importante. Por isso que, às vezes, é suspenso um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, quando está sendo proferido um voto, ou vai ser proferido um voto, e já se sabe que há necessidade de sair, e aí já não se inicia aquele voto. E, às vezes, está ocorrendo a leitura do voto, um voto, às vezes, longo, iniciou já há meia hora, 1 hora, e chegou o momento de que alguns ministros têm que sair e não dá mais quórum, aí terá que suspender o julgamento, ok? Então, artigo 22, quórum de assentada de julgamento. Esse quórum de assentada de julgamento, nós vimos, ele é exigido tanto para o julgamento da ação principal, que é a ação direta ou ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade e a declaratória de constitucionalidade, como para as medidas cautelares. Em todas as medidas cautelares, das 3 ações que nós vimos, foi mencionado o artigo 22, que para tomada de decisão das medidas cautelares pelo tribunal, sempre invocava a observância ao artigo 22. O que é isso? É que mesmo para decidir as medidas cautelares numa ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade, exige também este quórum, ok? Isso é o que dita o artigo 22. Agora vem o artigo 23 e diz o seguinte: efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Então, o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo que esse dispositivo exige um quórum de resultado de julgamento. Vamos chamar assim, quórum de resultado de julgamento, que também é chamado quórum de proclamação de resultado do julgamento. O julgamento só será encerrado, só estará concluído quando pelo menos 6 ministros tiverem se pronunciado por uma constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. O que significa isso? Isso tem reflexo com o artigo 22. O artigo 22, vamos admitir que exige pelo menos 8 ministros presentes na assentada de julgamento. Se no curso do julgamento, vamos admitir que nessa assentada de julgamento tem 8 ministros, 6 se pronunciaram num sentido ou no outro, da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, o julgamento estará
concluído, encerrado. Então, foi alcançado o quórum de proclamação do resultado, tá certo? Agora, se não foi alcançado, vamos admitir 4 ministros votaram num sentido, 4 ministros votaram em outro. O que vai acontecer? Vai ter que o julgamento continuar, se prorrogar em outra sessão, que esteja presente ou estejam presentes os ministros ou o ministro faltoso. Por quê? Porque enquanto não atingir o quórum de resultado ou de proclamação do resultado, que são 6 ministros, o julgamento não pode ser encerrado. Ok? Aí o que exige aqui? Aí vem o parágrafo único que explica essa situação. Se não for alcançada, essa situação até que eu já falei, se não for alcançada a maioria necessária, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, olha, influir no julgamento é dizer não alcançar 6 ministros. O julgamento será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes. Aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes é noutra sessão, consequentemente, né? Até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou noutro sentido. Olha, qual é o número necessário para a prolação da decisão? 6 ministros se pronunciar ou pela constitucionalidade ou 6 ministros se pronunciar pela inconstitucionalidade. Vamos admitir que numa sentada de julgamento tem 10 ministros. 5 se pronunciaram num sentido, 5 se pronunciaram em outro sentido. Aliás, nos últimos 5 anos, isso tem sido meio frequente no Supremo, né? E está faltando um ministro. Não está presente a sessão. Você vê, o julgamento pode se desenvolver, mas a proclamação do resultado não pode ocorrer, certo? Por quê? Porque não foi alcançado o número de 6 ministros num sentido ou em outro, certo? E aí tem que esperar uma nova sessão para que aquele ministro faltoso possa votar, a fim de que ele, votando num sentido ou no outro, aí sim vai alcançar o número de 6 ministros, seja pela constitucionalidade, seja pela inconstitucionalidade, e aí vai ser possível a proclamação do resultado. Vejam aí que esses 2 dispositivos são muito importantes e a decisão só terá eficácia e só poderá produzir efeitos e só se encerrará se atendidos esses 2 dispositivos, os artigos 22 e 23 da Lei 9868, certo? Então, é interessante, é muito relevante se atentar para esse detalhe. Esse quórum de resultado, que é de 6 ministros, é muito comum ser chamado também pela doutrina de maioria absoluta dos membros da corte. Repare que essa história de se falar em maioria absoluta, certo? Ou em maioria do resultado, maioria do julgamento, às vezes que se fala, é muito importante se ter a ideia do que se está falando. Uma coisa é maioria na sentada de julgamento, outra coisa é maioria absoluta dos membros da corte. No caso aqui, nós estamos diante de uma maioria absoluta, levando em consideração os membros da corte. Nós temos 11 ministros, maioria absoluta de 11 são 6 ministros. Então, nós temos que trabalhar essa maioria aí e esse quórum, chamando também de quórum
de maioria absoluta para poder haver a proclamação do resultado do julgamento, certo? Então, maioria absoluta de quê? Não é dos presentes, maioria absoluta dos membros da corte. Vamos admitir o seguinte, vamos admitir que estejam presentes 8 ministros, ou 9 ministros, 5 votaram num sentido e 4 votaram em outro sentido. Não foi alcançada a maioria absoluta, porque para os ministros presentes está havendo uma maioria absoluta. Porém, para os ministros membros da corte, não está havendo uma maioria absoluta. Então, esses detalhes são importantes para poder a gente ter precisão de compreensão do que está sendo ditado por esses dispositivos, ok? Muito bem. Artigos 22, artigos 23, artigos que cuidam, que tratam, que versam sobre quórum de assentada de julgamento, certo? E quórum de resultado de julgamento ou de proclamação de resultado de julgamento, certo? Isso que trata, que versa, que cuida esses dois dispositivos legais. Agora vamos para o artigo 24. Esse artigo 24 é muito interessante, até já falei dele em sala de aula, falei do que ele contém, não falei dele especificamente. Diz esse artigo o seguinte, que proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Veja aí como é interessante. Professor, mas esse negócio eu já falei em sala de aula, isso. Eu falei no sentido inverso. Eu disse o seguinte: numa ação direta de inconstitucionalidade, quando ela é julgada procedente, declara-se a inconstitucionalidade. Se ela é julgada improcedente, declara-se a constitucionalidade. Eu apenas inverti a forma de como está escrita, não é? A mesma coisa com a ação direta. Julgada procedente a ação direta, proclamar-se-á o quê? A constitucionalidade. Julgada improcedente uma ação direta, julgar-se-á ou proclamar-se-á a inconstitucionalidade, tá certo? Aqui está escrito de forma inversa. Proclamada a constitucionalidade, porque se for uma ação direta, está sendo julgada improcedente. Se for uma ação indireta, está sendo julgado procedente, certo? Agora, proclamada a inconstitucionalidade, se for uma ação direta, está sendo julgada improcedente. Se for uma ação declaratória, está sendo julgada procedente, ok? Bom, esse artigo 24, como eu já falei para vocês também, o que é que ele... Professor, isso é muito óbvio. Não. E não é. O que, na realidade, dita esse artigo 24 é o que eu já falei para vocês sobre a natureza dúplice desta ação. Esse artigo está redigido dessa forma para dizer estas ações direta de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, elas têm natureza dúplice. É isso que dita o artigo 24, certo? Elas têm natureza dúplice. Como elas têm natureza dúplice, em qualquer que seja o sentido que o juiz julgue, ele tem que dizer a forma de julgamento e tem que entregar a prestação jurisdicional daquela forma que ele julgou. O que significa isso, professor? Significa o seguinte: as ações de natureza, que não têm natureza dupla, o juiz julga procedente para condenar a pagar, condenar a fazer isso, entregar aquilo.
condenar mais a custas, honorários, isso, aquilo outro. Se ele julgar improcedente, ele só faz dizer, julga improcedente o pedido. Pronto. No máximo, condena ali nos acessórios. Os acessórios não tem nada a ver com o pedido principal. No máximo, os acessórios. Suportando a parte honorária de tantos por cento e a parte vencida honorária de tantos por cento e custos processuais. Pronto. Certo? Uma ação que não tem natureza dúplice é assim. Se fosse uma ação, se essas ações não tivessem natureza dúplice, como seriam julgadas? Ação direta de inconstitucionalidade. Se fosse julgada procedente, o que o juiz iria dizer? Julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade dos artigos tais e tais, a incisos tais, a linhas tais, na forma do pedido, ou parcialmente procedente de alguns dispositivos e outros não, certo? E dizia da procedência. Agora, se essa ação direta de inconstitucionalidade fosse julgada improcedente, o que é que ele faria? Julgo só improcedente a ação. Pronto. Como ela tem natureza dúplice, se ele julgar improcedente, ele diz, julgo improcedente a ação para, olha aí, tem sempre um algo mais depois da procedência ou improcedente. Depois da improcedência, quando ela tem natureza dupla. Não tem algo mais depois da improcedência se ela não tem natureza dupla. E tem algo mais todas as vezes que for procedente. Estão vendo aí? E quando diz julgo procedente, e aí para tal coisa. Então, se a ação direta de inconstitucionalidade fosse julgada improcedente, não tivesse natureza dupla, julga improcedente a ação. Pronto, acabou-se. Mas, como ela tem natureza dupla, ele tem que fazer o quê? Julgo improcedente a ação para declarar a constitucionalidade, porque ele está julgando improcedente, uma ação direta de inconstitucionalidade. Aí ele tem que dizer, julgo improcedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a constitucionalidade dos artigos tais e tais, parágrafos tais e tais, incisos tais e tais, ou parcialmente improcedente, e aí as que foi julgada procedente, ele vai as que foram julgadas improcedente, ele vai dizer, declarando a constitucionalidade dos dispositivos tais e tais. Se foi parcial, a improcedente com relação aos artigos tais e tais, e declaro a inconstitucionalidade desses artigos. Veja como é interessante. Se ele julgar parcialmente, ele vai ter que declarar, reconhecer, depois da procedência ou improcedência, duas vezes o resultado da improcedência e o resultado da procedência. Se for totalmente procedente ou totalmente improcedente, ele vai dizer a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos dispositivos que foram objeto da ação. Agora, se foi parcial, ele vai ter que dizer a constitucionalidade de uns e depois a inconstitucionalidade dos outros, e mencionando cada um expressamente. Vocês estão vendo como é interessante aí esse aspecto? Em razão da ação ter essa natureza dupla. Se ela não tivesse, se não existisse esse artigo 24, ele não precisava fazer isso quando julgado improcedente. Esse é o detalhe. Isso existe em todas as ações de natureza dupla. E vocês, quando estudaram procedimentos especiais, uma das primeiras, se não a primeira aula em procedimento especial, é exatamente dar as características de um processo ser especial. Uma das características que o processo é especial, algumas vezes, é exatamente em razão dele ter natureza dúplice. Lógico que não é só essa natureza dúplice que vai indicar ele como sendo especial, mas às vezes é mais de uma. Por exemplo, essas ações que nós estamos trabalhando aqui, elas têm outras características. É uma ação especial pelo seu objeto, né? Nós vimos aqui ele se presta, e ela é especial também pela sua natureza dúplice, certo?
é especial também pelo rito. Então, tem uma série de fatores que indicam porque uma demanda é especial, uma ação é especial, ou uma ação tem rito especial. Uma ação pode ser especial pelo seu rito, outra é uma ação especial pela natureza dúplice, outra é uma ação especial pelo seu objeto, outra é uma ação especial porque tem 2 ou 3 características de uma ação especial que vai identificá-la como tal. Então, são essas as peculiaridades dos chamados procedimentos especiais. Isso tudo eu estou falando para mostrar, primeiro, essa que nós estamos estudando, essa que nós estamos estudando. E aqui eu vou falar, só para referir para vocês, que é matéria dada, que no processo civil comum, no código mesmo, eu diria para vocês, as ações possessórias e petitórias, as ações que discutem posse e as ações que discutem propriedade, essas ações, elas sempre têm, em regra, ela tem, do Código de Processo Civil, tem as possessórias, elas sempre têm natureza dúplice. A natureza dúplice, ela só pode existir nas ações em que a lei diga expressamente, mostre expressamente essa peculiaridade dela ter a natureza dúplice, tá certo? Se não tem previsão legal, ela não tem natureza dúplice, é outra característica da ação ter natureza dúplice. Por quê? Porque ela é exceção. A natureza dúplice de uma ação é exceção. Então, como é exceção, ela tem que vir expressa, ok? Para excepcionar e dar o caráter de especialidade. Se ela não tem, não diz, não dita a sua natureza dúplice, então ela não tem essa natureza. As ações que têm natureza dúplice, delas não cabe uma reconvenção, por exemplo. Por quê? Aquilo que eu ia obter numa reconvenção, eu resolvo através da própria defesa que faço na ação que estou respondendo. E aí é interessante, nas ações de natureza dupla, você se defende e ataca ao mesmo tempo. As ações que não têm natureza dupla, você só se defende e não tem o que atacar, a não ser que ela não tenha natureza dupla, você tenha que ajuizar uma reconvenção. Ok, minha gente? Uma dicasinha aí para assuntos também já conhecidos de vocês. Vocês vejam o seguinte, eu poderia só dizer, olha, essa natureza dupla das ações, vocês já viram aqui, eu estou só dizendo que o artigo 24 tem essa natureza. Pronto, porque vocês já sabem, matéria dada. Fiz aí só relembrar alguns pontos que são sempre importantes, que é aquilo que a gente fala sempre. Matéria de conhecimento, ciência, conhecimento, enriquecimento de nossa mente, de nossa capacidade de saber das coisas, nós temos que repetir e temos que, além de repetir, inovar e renovar bastante, né? E acrescentar algo. O conhecimento só vai se consolidar através dessas 2 formas, tá certo, minha gente? Uma, reiterando sempre aquilo que a gente já viu. 2, acrescentando sempre algo aquilo que a gente já viu. Eu sei que são lições assim, vocês devem dizer, professor, diz muita besteira, mas tá certo, tá bom. Depois vocês vão ver que é uma besteira que é muito necessária em toda a nossa vida, em todo o curso da nossa vida, ok? Essas coisas também que eu passo em razão de uma experiência aí de vida e de estudo e de dedicação sempre aos estudos para poder chegar a essa conclusão, tá certo? Muito bem, então espero que vocês tenham tido aí uma compreensão completa aí dos artigos 22, 23, 24, né? No artigo 25 diz o seguinte: julgada a ação, face à comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato, ou seja, se é uma ação direta de inconstitucionalidade e assim foi julgada procedente de uma lei federal, quem é que é comunicado? É comunicado ao,
à Câmara, ao Senado e ao presidente da República, um exemplo, né? Se é uma ação de um ato normativo de um tribunal de justiça, de um tribunal federal, de um Supremo, de um STJ, tá certo? É comunicado a esses órgãos que foram os autores do ato, certo? E são exatamente os responsáveis pela prática do ato ou pela expedição do ato, como diz o artigo 25. É isso que está dizendo o artigo 25. Agora, esse artigo 25, ele tem que estar sempre aliado ao artigo 28, que diz o seguinte, a cabeça do artigo: dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. Olha aí. Dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. Olha aqui. O que é que está dizendo isso aqui? Veja o seguinte: a publicação do acórdão pode se dar até depois de já ter transitado. Aliás, o que dita a lei é isso: é que após o trânsito em julgado, o Supremo fará publicar uma edição especial Diário da Justiça, Diário Oficial da União, da parte dispositiva do acordo. Pois bem, mas por quê? E quando é que... Ora, se não foi publicado, professor, quando é que há esse trânsito em julgado? Olha aí. É exatamente em razão dessa comunicação do artigo 25. Olha, julgada a ação, face à comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato. Veja, o Supremo, após o ocorrido julgamento, antes mesmo de ocorrer a publicação do acordo, certo? Ele fará comunicar essas autoridades. Comunicar essas autoridades, que são aquelas que têm o poder, ou teria o poder, vamos dizer assim, de realizar alguma, sei lá, embargada de declaração ou não. Pronto. Aí, se embargado de declaração, um exemplo, não transita em julgado. Embargando de declaração, só vai transitar em julgado após o julgamento dos embargos de declaração. Veja como é interessante. Agora, se não houver embargo de declaração, o que vai acontecer? Esta comunicação à autoridade, ou órgão responsável pela expedição do ato, uma vez ocorrido de todas essas três autoridades, se for uma lei federal, ou do órgão ou entidade que tenha editado uma norma inconstitucional, certo? Ato normativo inconstitucional, ali já começa a correr o prazo de trânsito em julgado da decisão, certo? Certo? Olha esse detalhe. Terminado este prazo, não tendo havido, vamos dizer, o embargo de declaração, aí é que vai ocorrer, aí tem 10 dias para ocorrer esta publicação no Diário da Justiça, no Diário Oficial da União, da parte dispositiva do acordo. Estão vendo aí? Precisa-se ter muito cuidado com essa leitura. Mas vamos admitir, eventualmente, vamos admitir que no outro dia, 24 horas, 48 horas depois, foi publicado o acórdão. Pode ser contado o prazo da publicação do acórdão, que já foi publicado? Não. O prazo do trânsito em julgado, não. Só depois da comunicação à autoridade do órgão responsável pela expedição do ato. Este artigo 25 é que indica qual ato vai ser objeto de referência para o trânsito em julgado, certo? Então, é muito interessante esses aspectos aí para poder a gente ter cuidado na hora de analisar um trânsito em julgado de uma decisão, numa ação dessa natureza. Isso vale para estas ações de controle concentrado, viu, minha gente? Cuidado, vale para as ações de controle
de constitucionalidade concentrada. Certo? Artigo 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível. Olha aí, é irrecorrível. Ah, se ela é irrecorrível, professor, então comunicado à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato, vai só se esperar decorrer o prazo, porque não cabe recurso nenhum, ação declaratória irrecorrível. Aí vem a outra parte do dispositivo. Cuidado. Ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Olha, o que está dizendo o legislador? Que não cabe nenhuma espécie de recurso num julgamento de uma ação de controle de constitucionalidade concentrado, certo? A não ser os embargos declaratórios. Pronto, só isso. Aí, depois de transitado em julgado, eu posso entrar com uma ação rescisória? Também não pode, não existe essa possibilidade. Igualmente, não pode ser objeto de ação rescisória um julgamento numa ação declaratória ou de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Estão vendo aí o detalhe desse artigo 26. Primeiro, não é cabível qualquer espécie de recurso, ressalvado os embargos declaratórios. Segundo, não é cabível a ação de impugnação desta decisão, ou dessa decisão. Tá certo? Que ação de impugnação seria essa? É conhecido no Brasil a ação rescisória como uma ação de impugnação de uma decisão judicial já transitada em julgado. É essa ação que muitas das vezes a doutrina chama de impugnação da decisão e que pelo legislador é denominada de ação rescisória. Ok? Então, vejam aí que são muitas situações, peculiaridades e sentido que aparentemente o dispositivo não transmite pela leitura, pela literalidade dos seus signos, mas precisa ser entendida dentro de uma compreensão de hermenêutica que se faz de interpretação do dispositivo legal. Ok? Veja aí como é interessante. Nem todas as vezes o dispositivo legal, é isso que a gente vem sempre trabalhando, ele traduz pelos signos nele existente a suficiente compreensão da matéria a qual ele está tratando, né? Inclusive, às vezes, ele denomina de uma coisa e a doutrina denomina de outra. Ação rescisória, na doutrina é sempre chamada de ação de impugnação de decisão transitada em julgado, olha aí. E, às vezes, também é chamado de meios de impugnação de uma decisão judicial. Esses meios de impugnação de uma decisão judicial, eles compreendem, muitas das vezes, eu tenho até um livros até com essa denominação, meios de impugnação das decisões judiciais, meios de impugnação das decisões no STJ, meios de impugnação das decisões no Supremo Tribunal Federal, tem livros com essas denominações. Quando se chama meios de impugnações, nós estamos compreendendo nessa expressão, que é uma expressão doutrinária, técnica, científica, de recursos e ação rescisória, tá vendo? Meios de impugnação são recursos e ação rescisórias, certo? Quando cabe ação rescisória. Meios de impugnação na decisão de controle de constitucionalidade concentrado não existe. Só existe um meio, não existe meios de impugnações. Se tiver algum livro com essa denominação em matéria de controle de constitucionalidade concentrado, é porque ele está trabalhando mais com a não existência desses meios de impugnação do que com a existência, porque só existe um meio, que é o que são os embargos declaratórios. Tá certo? Olha aí. Linguagem do legislador, linguagem técnica, científica, explicativa. Olha aí, linguagem do legislador, prescritiva,
linguagem da doutrina, da ciência, explicativa. Olha aí, isso é muito importante, interessante saber. Coisas que vocês já sabem, mas é bom estar sempre atento para não se perder no caminho. Não é nem da volta, é da ida, que nós ainda estamos indo, né? Estamos estudando, aprendendo, enriquecendo, ok? Muito bem, aí nós temos o artigo 26, que cuida da possibilidade ou não de recurso. Qual o recurso? Só embaixo declaratório, não existe outro. Meio de impugnação, afora o recurso não existe também, porque não cabe ação rescisória. Certo? Bom, minha gente, aí em seguida vem o artigo 27. Esse artigo 27, ele já passa a ser bem rico, né? Nós vamos ver aqui que esses dois artigos, 27 e o parágrafo único do artigo 28, eles têm um volume de informação muito grande. Diz esse artigo 27 o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Certo? Bom, aqui, minha gente, são muitos temas que a gente tem que sistematizar e fracionar para trabalhar a compreensão do artigo 27. Nós temos aí a norma prescritiva, né? Agora vamos ter que trabalhar a norma, a ciência do direito e uma linguagem explicativa. Nós temos uma norma que prescreve e tem uma linguagem prescritiva, né? Agora vamos ter que trabalhar uma linguagem técnica científica de explicação, porque o dispositivo ele diz tudo quando a gente já sabe e compreende ele todo. Mas a literalidade só, e se você ficar só nisso, ele pouco diz, muito pouco diz. Essa que é a realidade. Bom, vamos pelos caminhos mais fáceis, pelos os dados mais fáceis. Um dos pontos aqui é o seguinte, é a questão do quórum. Esse artigo 27, ele só é aplicado ou aplicável quando ele só será alcançada a finalidade para a qual ele dita uma prescrição, uma regra, quando alcançar esse quórum. O quórum aí é de 2/3. 2/3 de 11 ministros são 8 ministros. Tá certo? Se não alcançar esse quórum, pronto. Nada do objetivo do artigo 27 será alcançado. E ele não, logicamente, não vai ser aplicado ao caso concreto. Ok? Então, é importante a gente trabalhar essa ideia. Segundo, para alcançar esse quórum, é preciso que este quórum seja reconhecendo razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social. Esse quórum é para reconhecer essa circunstância, certo? Razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social. 2 requisitos importantes para poder o artigo 27 ter aplicabilidade. E aí, nós estamos diante de 2 conceitos que são subjetivos. O que é, professor? Razões de segurança jurídica. Bom, estabilidade, segurança, previsibilidade, isso é o que indica a segurança jurídica. E excepcional interesse social, repercussão social da sociedade, o interesse da aplicação daquela norma, em que momento, em que circunstância.
É isso que vai ser trabalhado. Lógico que eu estou dando aqui só uns indicativozinhos. Esses são conceitos que tem que se buscar na doutrina para se ter uma compreensão completa a respeito do que esses conceitos representam dentro da doutrina. Olha aí, a doutrina servindo, se prestando a ser fonte de dados, informações, de conhecimento para poder eu entender a leitura da norma. Olha aí, uma das primeiras fontes do direito, a doutrina, mas o direito como ciência. A gente, às vezes, estranha quando diz, olha, a primeira fonte do direito é a doutrina. Nossa, um aluno de direito que esteja um pouco desatento, ele diz, eu acho que eu vim para o lugar errado, esse professor está totalmente destrambelhado, porque dizer logo que doutrina é a primeira fonte de direito, coitado, ele não está nem sabendo o que está dizendo, minha gente. Aí é preciso que você esteja atento mesmo para o que o professor está dizendo. Esse professor está falando direito ciência, tá certo? Ele está falando direito dados, elementos técnicos. E o que classicamente, aliás, eu acho que o professor de introdução deve ter dito a vocês, sei lá, o de história, jurisprudência, que jurisprudência é uma expressão hoje conhecida como julgamento reiterado de tribunais, isso todo mundo também já sabe. Cuidado, às vezes, que pode ser que tenha um professor que esteja se referindo à jurisprudência como doutrina antigamente, que classicamente era chamada também, conhecida como jurisprudência. Alguns livros clássicos que a gente vai ler em matéria de história e tudo, se refere à doutrina como jurisprudência, que era a consolidação das ideias, do sentido das coisas, do conhecimento daquela matéria. Do jeito que hoje jurisprudência é consolidação de julgados reiterados no Supremo, então já se teve um momento histórico de jurisprudência como consolidação de conhecimento no âmbito técnico-científico. São essas coisas todas que é preciso ter cuidado na hora que se está lendo ou ouvindo alguém falar. Tem também jurisprudência com o sentido de jurisprudência dos conceitos, que é uma corrente doutrinária, uma escola que é falada. Tem um livro, Karl Lenz, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse livro, nesse autor. Nossa, esse livro teve um determinado período, na década de 90, você ia fazer mestrado, doutorado, meu Deus do céu, se não tivesse esse livro todo na cabeça, não fazia nada. É um grande autor de direito, mas ele também foi um grande defensor do nazismo, na época do nazismo. Aí tem uma história interessante. Aí, quando terminou o nazismo, ele se recolheu em outro país, parece, não sei onde foi, e foi escrever sobre direito. Aí foi quem melhor escreveu sobre direito. Uma coisa impressionante, essa obra dele é Metodologia do Direito, ou da Ciência do Direito, uma coisa assim. Esse livro é uma coisa fantástica. Aí o livro é aceito, as lições que estão nele é aceito por todos os ideólogos, porque ele escreveu tudo diferente do nazismo e aquilo que ele tinha participado em tudo do nazismo. Participado assim, não é que ele tinha sido uma pessoa de linha de frente de nada, ele tinha participado no sentido de opinar que algumas coisas do nazismo, ou dar parecer, ou dizer da validade de normas do nazismo na época em que ele... Depois de escrever uma obra, não tinha nada a ver com a coisa, mas ficou esse resquício aí, e que alguns autores sempre gostam de lembrar, mas ao mesmo tempo diz, mas ele é o homem que entende das coisas. Ele depois escreveu sobre direito, que foi
poucos que escreveram igual a ele, como se nada tivesse acontecido no nazismo, nem ele tivesse nem ouvido falar sobre tal coisa. Essas coisas todas que tem na história da humanidade, minha gente. O livro é fantástico. Karl Lenz, né? Karl não é um nome que na Alemanha é muito comum, né? Deve ser nosso Carlos, né? Deve ser no nosso Carlos, então que é comum, então Karl Lenz, Karl Marx, Karl isso, Karl, um bocado de Karl aí. E aí essa obra tem uma classificação das escolas do direito, da interpretação, e tem umas que são aceitas, outras muito criticadas, mas ele é um autor que descreveu todos esses momentos históricos da evolução do direito, e isso é fantástico para poder a gente ter uma visão exatamente de como evoluiu o direito em todo esse curso do tempo e da história, está certo? Muito bem, minha gente. Aí vem o quê? Esses conceitos são interessantes. A questão do, 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 do quórum também. Agora, isso tudo para quê? Qual é a finalidade do dispositivo? Agora vamos trabalhar aqui com a questão da finalidade. O dispositivo trata dos efeitos da decisão numa ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade. Agora, efeitos do quê? Efeitos quanto ao objeto e efeitos quanto ao tempo. Os efeitos da decisão, eu já falei isso algumas vezes, para não dizer muitos para vocês, talvez podem nem lembrar. A decisão, os efeitos da decisão, ele pode ser visto quanto ao objeto, tanto é que foi objeto da segunda prova, a questão dos efeitos da decisão quanto ao objeto, falei bastante disso, né? Ele pode ser quanto aos destinatários, entre partes, erga omnes, quanto aos destinatários, e ele pode ser quanto ao tempo, passado, presente e futuro. Olha aí, efeitos da decisão pode se dar nesses três modelos, vamos chamar assim, no mínimo nesses três modelos. Ou esses três modelos se revelam como muito importantes. Olha, se você pegar o parágrafo único do artigo 28, você tem aqui no artigo 27 dois desses modelos dos efeitos. Quando diz restringir os efeitos daquela declaração, restringir os efeitos daquela declaração os efeitos quanto ao objeto, restringir os efeitos daquela declaração. E quando você diz ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado, o que é que está tratando? Efeito aqui, quando diz efeito daquela declaração, é quanto ao objeto. Quando diz decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, você tem aí efeito quanto ao tempo. E se você olhar lá no parágrafo do artigo 28, você tem que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ela tem eficácia contra todos e efeito vinculante. Olha aí. Aí aqui nós temos o quê? Nós temos efeito quanto aos destinatários. Contra todos é o quê? Contra os destinatários. E vincula esses destinatários. Todo mundo tem que aplicar, interpretar, ler a norma vai ser aplicada daquela forma, seja para as pessoas em geral, seja para os órgãos, entidades encarregadas, incumbidas de aplicar essa norma. Certo? Olha, vocês vejam que aqui tem muito bem revelado efeitos quanto ao objeto, efeitos quanto ao tempo e efeitos quanto ao
aos destinatários, tá certo? Ou poderia ser quanto aos sujeitos, certo? Destinatários ou sujeitos. Olha, como é interessante a gente saber essas informações para que a leitura da lei ressaia com uma certa compreensão daquilo que se está falando, do tema que se está tratando, tá certo? Isso não ressai com a simples leitura do dispositivo em si. Ele só ressai com a compreensão do dispositivo da matéria. E de que é que nós estamos tratando? O que é denominado pela doutrina e jurisprudência a respeito desse tema. Nós estamos tratando de quê? Nós estamos tratando do que na doutrina, no dia a dia, nos julgados, na jurisprudência, nos jornais, em vários lugares, é chamado de quê? Olha aí, modulação dos efeitos da decisão proferida em um controle de constitucionalidade concentrado. Olha aí. O Supremo pode modular estes efeitos quanto ao objeto, quanto ao tempo, e ele é sempre, os destinatários são todos, porque se trata de regras gerais, de dispositivo de lei, a lei é destinada a todos, e, logicamente, os efeitos da sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade é em relação a todos, sempre. Certo? E aí é o que diferencia da coisa julgada num processo individual, porque num processo individual, os efeitos são com relação àqueles que participaram da relação jurídica processual. Olha aí, tá vendo? Mas também esses efeitos com relação ao que aqueles que participaram da relação jurídica processual são efeitos quanto aos destinatários, ok? Então, em todos os processos, nós temos efeitos quanto ao objeto, quanto ao tempo e quanto aos destinatários. Quando o juiz, quando você diz, olha, os efeitos desta decisão vão se produzir a partir da data do julgamento, do trânsito em julgado, ou retroagem, aí nós estamos trabalhando com os efeitos quanto ao tempo, tá certo? Aí quando você diz assim, foi julgado procedente em parte, concedeu o direito X em parte, eu pedi 100, foi dado 80, nós estamos trabalhando com os efeitos da decisão em quê? Quanto ao objeto. Foi concedido uma condenação de indenização, eu pedi 200 mil reais, o juiz deu 100, deu 150, deu 50. Nós estamos trabalhando com os efeitos da decisão, da sentença, quanto ao objeto. A mesma coisa aqui, certo? A mesma coisa aqui. Olha, restringir os efeitos daquela declaração, quer dizer, eu pedi a declaração da inconstitucionalidade dos artigos tais e tais, das expressões tais, dos parágrafos tais, eu posso dar de alguns e negar de outros. Então, eu estou restringindo os efeitos daquilo que eu queria. Eu pedi os efeitos dos artigos 5, 10 e 15. A decisão só me deu dos incisos 5 e 15, não me deu do 10. Olha aí, restringiu os efeitos daquilo que eu pedi. Eu disse que queria os efeitos do artigo tal. Aí o legislador, o Supremo entendeu que não era do artigo todo, mas as expressões tais e tais ele pode tirar. Então, é os efeitos quanto ao objeto. Olha aí como é interessante. Efeitos quanto ao objeto. Bom, esses efeitos quanto ao objeto, quanto aos destinatários, eles têm sempre em toda decisão. E também quanto ao tempo. Só que o que inova aqui nesse artigo 27 é o efeito quanto ao tempo ser fixado. A partir do seu trânsito em julgado, tudo bem também, isso é sempre comum. Agora, ou de outro momento que venha a ser fixado, aí a coisa complica. Por quê? Porque numa decisão judicial,
o juiz não pode dizer, qualquer processo, qualquer julgamento, pode dizer, declarando, julgo procedente o pedido, porém, você só pode usufruir desse direito a partir de tal data. A partir daqui a 1 ano, daqui a 2, essa procedência do pedido que eu estou reconhecendo hoje só vai ter eficácia, só vai produzir esses efeitos a partir de tal data. Não pode fazer isso. No mínimo, tem que ser dali. Ou é um tipo de ação que tem, por exemplo, as ações declaratórias, em regra, elas têm efeitos pretéritos e desde a origem do ato. As ações condenatórias só têm efeito para o futuro, mas para o futuro a partir da data do julgamento, do trânsito em julgado, ou da sentença. O juiz ali no máximo pode dizer isso, certo? Não pode dizer, bom, eu julgo procedente o pedido, porém você só pode usufruir esse direito daqui a 2 anos. Agora, numa declaração de inconstitucionalidade de uma lei, veja aí o detalhe. Aí o Supremo pode dizer, mas só pode dizer se tiver presente aqueles requisitos da segurança jurídica, excepcional interesse social, e a questão do quórum. Olha aí, tudo isso tem que ser prévio. Primeiro, eu tenho que analisar a questão da segurança jurídica e excepcional interesse social. Segundo, se eu vou ter uma maioria de 8 ministros que vai seguir a orientação de reconhecimento da segurança jurídica e excepcional interesse social. Tá certo? E aí eu vou fixar o seguinte: essa lei está declarada inconstitucional hoje. Porém, a eficácia dessa declaração só vai ser a partir de 1º de janeiro de 2024. Ou seja, a lei continua como se fosse válida, tendo eficácia, produzindo seus efeitos, até 2024, embora hoje, dia 21 de novembro de 2022, Supremo Tribunal Federal, por maioria de 6, 7, 8, 9, 10, ou por unanimidade, declarei a inconstitucionalidade. Mas também, por uma maioria de 8 ministros, 9, 10 ou 11, ou por unanimidade também, eu reconheci que eu devo modular os efeitos quanto ao tempo, no que diz respeito à questão prospectiva, o tempo para frente, que eu chamo também de modulação dos efeitos de forma diferida. Eu vou diferir esse tempo para o futuro. Então, é chamado muito comumente pela doutrina e pelo próprio Supremo Tribunal Federal de efeito prospectivo, mas ele também pode ser, algum autor pode falar de efeito diferido. Então, essas coisas precisam ser também esclarecidas e ter cuidado na hora da leitura. Diferido ou prospectivo significa a mesma coisa. Então, vocês vejam quanta coisa eu tenho que entender, eu tenho que compreender para que eu possa exatamente fazer a leitura desse artigo 27 com a completude que ele comporta, merece, e a completude de assuntos que ele trata. Estão vendo aí? Então, não é só chegar, ler o artigo 27, dizer, tá vendo? O artigo 27 diz isso. O artigo 27 diz isso. O artigo 27 diz isso. Diz isso o quê? Ele trata de modulação de efeito, ele trata de quórum para modulação desses efeitos, ele trata de requisitos para quórum da modulação desses efeitos, certo? Ele trata de modulação de efeito que quanto ao objeto e quanto ao tempo, Olha, eu enumerei aí 5 coisas que você pode extrair da leitura desse dispositivo. Vejam aí que como é interessante, como é relevante esses aspectos, essas peculiaridades. Bom,
quando vocês ouvirem falar em modulação dos efeitos de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle de constitucionalidade concentrado, eis aí o artigo 27 tratando da matéria. E aqui bem explicado, porque lá num dos artigos da Lei 9882, nós vamos ver que tem a mesma matéria, e eu não vou mais repetir a explicação, tá certo? Espero que essa explicação... por isso que é bom essa aula estar gravada, porque nós temos 55 com 45, são quantas pessoas? 42, 43, são 97, 98 pessoas. Temos aqui 12 assistindo, 11, 10 ou 11. Ou seja, quase 90 pessoas agora não estão assistindo nada disso. Quase 90 pessoas que vão fazer a prova. Não vou nem me interessar em dizer que que essas pessoas têm interesse em saber direito. Eu só estou falando do interesse, pelo menos, em fazer a prova. Mas eu estou dando a aula para vocês terem conhecimento, e esse conhecimento é permanente, vai ficar aí, tem que ficar aí para vocês, porque concurso, realização de qualquer trabalho na área jurídica que vocês for fazer, como assessor, como titular de um cargo, de qualquer coisa, vai precisar disso. Na leitura que fizer de um livro, de uma obra, para estudar para o concurso, vai precisar disso. Sem saber isso, não vai entender bulhufa nenhuma de nada. Entendeu? Bom, mas também para vocês aí, e para vocês aqui que eu estou falando, compreendendo os 90 e tantos alunos dessa... E olha que eu aceitei aí os 90 e tantos, só que ninguém, o departamento não gostou muito, e a coordenação, porque eu liberei. Eu disse, não, o aluno quer se formar, precisa se formar nesse semestre, eu liberei. Recebi na turma da manhã 55 alunos, e o departamento e a coordenação recomenda que seja vedado. Não é possível isso. Não, mas até pela sala de aula, eu digo, não, mas minha sala cabe. Minha sala, se não tiver cadeira, vai lá na outra sala, pega uma cadeira desocupada e traz. Sempre eu trabalho com isso, porque eu não sei limitar as pessoas a conhecerem a coisa. Quer ouvir, meu filho? Ouça, certo? Bom, mas graças a Deus é uma aula gravada, por isso que também o pessoal está aí, não está assistindo todo, por isso, professor, o pessoal não está assistindo, porque sabe, pode assistir depois, aí está dormindo, a ressaca grande, outra abertura do jogo, hoje feriado, como é que eu vou me acordar para assistir uma aula? Que conversa é essa? Conversa fiada de professor? Vou ver se depois eu dou uma olhada aí para fazer alguma coisa na prova. Pronto, tá bom, ótimo. Ainda bem que está gravada. Pelo amor de Deus, Josué, essa aula tem que ficar gravada. Guardada direitinho, não pode. Ok, minha gente? Então, olha, quando ouvi falar em modulação de efeitos, o tema tratado é aqui no artigo 27. Agora, lógico, esse artigo 27 pouco diz, certo? Em relação a um tema muito rico. É preciso que se estude todo esse acervo de informações que eu passei para vocês aí. Aí, logicamente, os livros de doutrina é quem vão nos ajudar nessa hora, quem vão nos salvar, é a doutrina que nos salva, né? Aqui eu dou uma série de parâmetros, você vai para o livro e, logicamente, aprofunda esse conhecimento. Ok? Muito bem. Modulação dos efeitos da decisão no controle de constitucionalidade concentrada. Eis aí uma série de informações, espero que tenha passado pelo menos aqueles conceitos básicos, ideias básicas para compreensão e, logicamente, alargamento, enriquecimento e amadurecimento do assunto com o estudo para frente. Estudar. Aquela historinha que é uma coisa ruim é estudar, mas é fazer o quê? Bom, aí vem em seguida o artigo 28. O artigo 28, com relação à cabeça do artigo, eu já expliquei. É a questão da publicação que deve haver da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal
seja no sentido de declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e que deve ser publicado no Diário Oficial da União, no Diário da Justiça. Hoje, esses diários são eletrônicos, né? A parte do dispositivo do acordo, né? Já depois do trânsito em julgado. E o trânsito em julgado vai ocorrer como? Naquela forma do artigo 25, após a comunicação às autoridades encarregadas incumbidas da prática do ato, porque nesse momento é que computa prazo para efeito de recurso de embargo de declaração, etc., etc., para poder, que é o único que cabe, nós já vimos também, não é isso? Para poder transitar em julgado e haver a publicação do acordo, que aí passa a ter eficácia plena com relação a todos, certo? Muito bem, minha gente. Esse é só um avisozinho com relação a esse artigo 27. Esse artigo 27, na última aula até disse que ia falar isso, ele, logo que foi editada essa lei, é de 99, ele foi, logicamente, objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Não passou em branco, não. Por quê? Porque, principalmente, com relação à modulação de efeitos prospectivos, né? E eu falei para vocês na sala de aula que essa ação até hoje não teve andamento nenhum. Aí vocês vejam o seguinte: amanhã depois ela vai ter que ser julgada, né? Mais cedo ou mais tarde. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, então, 99, aí nós temos o que aí? 99, 2009, 2019, nós temos 23 anos já, né? 23 anos da lei, essa lei é de novembro de 99, e temos aí, se não 23 anos da ação, pelo menos 22 anos da ação já tem. Não foi julgada. Quando ela for julgada, logicamente não vai ser mais, com certeza não vai ser julgada procedente mais nessa época. Por quê? Porque, minha gente, nesses 23 anos da lei, o Supremo vem aplicando esse dispositivo. Não é? A resistência, o ministro Marco Aurélio, por exemplo, era muito resistente a aplicar essa questão de modulação de efeitos. Mas aqui e acolá ele acompanhava, às vezes, os outros ministros, ele nunca propunha, mas sempre acompanhava, né? Uma vez ou outra, mas sempre criticando o Instituto, achava. Bom. E como é os outros ministros, não, o Supremo, uma certa constância, sempre aplica. E nós tivemos muitos exemplos de situações dessa prospecção da validade da norma perdurar por mais um ano ou dois para frente. Caso, por exemplo, teve uma época em que os municípios foram criados antes de ser regulamentada uma emenda constitucional sobre a matéria e não podia criar município naquele período, e aí foram criados e veio uma ação declaratória de inconstitucionalidade desses municípios que tinham sido criados no período em que a Constituição tinha sido modificada e não tinha sido atendido os requisitos. Aí o Supremo declarou a criação desses municípios inconstitucional, você imagina aí. Aí os municípios tinham que voltar, mas de uma hora para outra. Ele deu aí uns 2 anos de prazo para que o Congresso regulamentasse a matéria. Isso daí foi um assunto, na época, muito, porque quando estava decorrendo já o prazo ali, faltando 6 meses, começou a imprensa a dizer, daqui a 6 meses os municípios tais vão ser extintos. Então, aí os prefeitos começaram a se apavorar, os políticos das regiões e tal, e começaram a pressionar, e parece que o Supremo, o Congresso só veio a regulamentar essa matéria nos últimos 30 dias, coisas assim já dos últimos dias, para concluir o tempo, e pedir ao Supremo, prorrogação do próprio Supremo, não deu,
e foi um embate, não só debate, mas um embate também entre o Supremo e o Congresso. Não deu, não, disse, se decorrido o prazo, no outro dia os municípios são extintos, porque já foi dado 2 anos, e foi uma confusão danada. Então, para vocês terem uma ideia, isso é muito comum. Em declaração de inconstitucionalidade de leis que cuidam, às vezes, de quadros funcionais de estados, que são, às vezes, considerados inconstitucionais, porque por iniciativa da lei, aí às vezes é a lei inteira que é inconstitucional, ou dispositivos que tenha criado cargos, funções, etc., sem partir a iniciativa do executivo e ser do legislativo. Aí já tem sido feito concurso, o quadro já está preenchido, aí o Supremo vai dar um prazo, 1 ano, 2, para que a Assembleia Legislativa, junto com o governador daquele estado, possam exatamente regulamentar a matéria, a fim de que não venha a causar prejuízo, às vezes é na área de ensino, na área de saúde, e são, olha aí, de relevante interesse social, e para a questão de segurança jurídica, olha aí, situações que, pelo caso em si, certo? É exatamente susceptível de se reconhecer a questão dessas excepcionalidades, segurança jurídica e excepcional interesse social. Vejam aí como é interessante. Então, isso é muito, se socorre muitas das vezes. Em matéria tributária, nossa, para ser só daqui a 6 meses, 1 ano, para que as empresas se organizem, o governo crie lei para substituir esse imposto, foi declarado inconstitucional, e assim por diante. E às vezes não. O Supremo não. Agora, tudo isso por quê? Porque é o seguinte, minha gente, historicamente, a declaração de inconstitucionalidade, o efeito é ex tunc, ou seja, é da origem. Ora, a lei tem 2, 3, 4, 5 anos que foi editada. O Supremo veio declarar inconstitucionalidade agora. No julgamento do controle de constitucionalidade difuso, toda a construção doutrinária americana e no Brasil, nos primeiros 70, 80 anos desse sistema no Brasil, foi tido como a declaração de inconstitucionalidade leva, de uma lei ou normativa, leva à nulidade absoluta. A nulidade absoluta, ela retroage à origem do ato. Isso é uma lição provecta, universal. Então, isso está na doutrina americana, certo? Na doutrina brasileira. Mas aí, isso no controle de constitucionalidade difuso, né? Que é um caso, né? E o sistema social da sociedade não tinha a massificação de ações, nada disso, era uma açãozinha isolada, só se prestava aquele caso mesmo. Durante a história, a coisa foi se acomodando nesse sentido. Só que depois surgiu a questão da massificação do controle de constitucionalidade difusa e a criação do controle de constitucionalidade concentrado. E aí a coisa passou a ser de grande repercussão, minha gente. E aí foi preciso criar essas situações. Muito bem. E o que termina acontecendo? Os atos, aí, isso aqui é uma explicação que eu dou com relação a essa história de efeito da sentença, como é importante saber. O ato de declaração de inconstitucionalidade ele vai, com relação à declaração em si, ele retroage à origem. Porém, os atos constitutivos, uma vez realizados, então o tempo todo foi assim, uma vez realizados, eles são válidos. Então, quando se declara a inconstitucionalidade de uma lei, não se declara a inconstitucionalidade de uma lei, às vezes é declarada inconstitucional 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos depois. Todos os atos constituídos naquele período que se tinha como presumível a constitucionalidade da lei, eles são desfeitos? Não. Então, o que passou não pode ser desfeito. Então, os atos constitutivos não são
revogados, tá certo? O efeito aqui que se está dizendo, ela desde a origem, realmente, o vício vem de lá da origem. No entanto, o que foi constituído é o que perdura, prevalece e preserva-se. O que é que, quando o Supremo julga de forma prospectiva, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo apenas antecipadamente, 1 ano ou 2, ou o tempo que for, aquilo que já foi feito em 2, 3, 4, 5, 6 anos para trás. Por incrível que pareça. Se ele está declarando a inconstitucionalidade com efeito, eficácia da origem, a declaração é na origem, não é para o futuro, não é a partir do trânsito em julgado, e sim a partir da prática do ato, então eu posso fazer prospectivamente, declarar essa inconstitucionalidade hoje e dizer que a lei, para efeitos constitutivos, ela continua ainda podendo constituir os efeitos ou validar esses efeitos por mais 1 ano ou 2 para frente. Bom, é isso, mais ou menos, uma explicação teórica, técnica, científica, dentro do processo com relação aos efeitos da sentença, eu visualizo sob essa perspectiva. Os autores, a jurisprudência, não trabalha muito isso, porque não é trabalhada a questão. A teoria da sentença ainda não soube trabalhar no Brasil com a questão dos efeitos eficazes da sentença, como eu venho trabalhando com vocês. E isso é o que dificulta mais o melhor aperfeiçoamento da máquina do judiciário. A máquina do judiciário é um desastre, uma boa parcela de percentual em razão do desconhecimento da matéria sob essa perspectiva. Por incrível que pareça, minha gente. Eu não tenho dúvida em dizer hoje, diante de algumas décadas de experiência que eu tenho de estudando a matéria, refletindo e aperfeiçoando o conhecimento, tá vendo? Mas os outros não fazem isso, então fica difícil aí. Bom, artigo 28 aqui, principalmente agora o parágrafo único, que é um artigo muito rico também. Não é um dispositivo, é um parágrafo único que tem um volume de informação tanto quanto esse artigo 27, para vocês terem uma ideia. O que nós estamos trabalhando aqui agora? Parágrafo único do artigo 27. Olha do artigo 28, desculpa. Olha o que nós vimos do artigo 27. Quanta coisa nós vimos. E quanta coisa falta se estudar e se aperfeiçoar com relação a esse artigo. Agora, imagina aqui o artigo 28, parágrafo 1. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e administração pública federal, estadual e municipal. Bom, de que nós estamos tratando? Aí vem agora. Primeiro, que matéria nós estamos tratando? Minha gente, nós estamos tratando o que eu chamo de espécies de declaração de inconstitucionalidade. A doutrina diz das formas de declaração de inconstitucionalidade, a linguagem utiliza diversas. A linguagem utilizada é de uma diversidade enorme. As formas de declaração de inconstitucionalidade, as espécies de declaração de inconstitucionalidade, as espécies de controle de constitucionalidade, cuidado que tem muita coisa. Para efeito aqui de compreensão das coisas com relação principalmente a nossa prova, cuidado, minha gente, esses dois dispositivos vão cair e essas informações precisam ser postas lá de forma correta, né? Uma coisa, olha, são os instrumentos de controle de constitucionalidade. Outra coisa é o objeto dos instrumentos de controle de constitucionalidade. Outra coisa são os efeitos da decisão judicial no que diz a modulação, quanto ao tempo, quanto aos destinatários, quanto ao objeto, certo? E outra coisa é a questão das espécies de declaração de inconstitucionalidade. O legislador, ele indica aí de forma bem clara as espécies de controle de constitucionalidade. Como é que eu
que são espécies de controle de constitucionalidade, professor, na linguagem que eu utilizo, viu, minha gente? São as seguintes: a inconstitucionalidade total, a inconstitucionalidade parcial. O que é que diz o legislador? Ele diz o seguinte: a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, é uma. Olha, a declaração de inconstitucionalidade conforme a Constituição é uma. Declaração parcial de inconstitucionalidade é outra. Se tem a declaração parcial de inconstitucionalidade, nós temos a declaração o quê? Total de inconstitucionalidade. É outra. 3. Aí nós temos a parcial com redução de texto, e temos sem redução de texto, porque aqui diz sem redução de texto. Se nós temos uma sem redução de texto, é porque nós temos uma com redução de texto. Olha aí. Então, nós temos o quê? A declaração de inconstitucionalidade conforme a Constituição, a declaração de inconstitucionalidade parcial sem retirada de texto, a declaração de inconstitucionalidade parcial com retirada de texto e a declaração de inconstitucionalidade total. Bom, olha aí, a leitura do dispositivo não leva a tudo isso. Aí você tem que fazer o quê? A interpretação e sistematizar o dispositivo. Então, o dispositivo trata com 4 espécies de ou forma de se declarar a inconstitucionalidade de uma norma. A declaração de inconstitucionalidade ela é total, ela é parcial com retirada de texto, ela é parcial sem retirada de texto e ela é conforme. 4. Olha aí. Isso a gente tem que extrair do parágrafo único do artigo 28 da Lei 9868. Ok? Muito bem. Agora, qualquer que seja essa declaração de inconstitucionalidade, o final do dispositivo diz que ela tem o quê? Eficácia contra todos, ótimo. Eficácia contra todos. Então, efeito da decisão quanto aos destinatários. E é vinculante também essa eficácia. É vinculante para quem? Em relação aos órgãos do Poder Judiciário, o Judiciário não pode interpretar de forma diferente. Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Quer dizer, o poder público fica vinculado a só fazer a leitura do dispositivo ou aplicar a lei de acordo com o que o Supremo disse. Se ele declarou inconstitucional, afastou a norma do mundo jurídico, acabou-se. Não se aplica mais. E aí não se aplica nem em judiciário, nem em poder público federal, nem estadual, nem municipal. Acabou-se. Nenhum pode aplicar. Tá certo? Perfeito? É contra todos. E qualquer cidadão também não pode invocar aquilo que foi declarado inconstitucional. Esse efeito vinculante é porque fica obrigado. Vinculante aí porque é obrigado. Não tem essa história de dizer, não, o Supremo decidiu, mas eu tenho liberdade para decidir. Não. Vinculante é porque não tem liberdade para decidir de forma diferente. Nem o próprio Poder Judiciário, através de outro órgão qualquer do Poder Judiciário. Nem o próprio Supremo, só se fizer uma revisão desse controle de constitucionalidade, que aí, através do regimento, até o Código de Processo Civil, prevê essa possibilidade de revisão de uma inconstitucionalidade, mas tem que trabalhar de acordo com o instrumental que existe. Esse aqui é o detalhe, o ponto importante e relevante. Certo? Bom, agora, professor, o que é uma declaração de inconstitucionalidade total? O que é uma declaração de inconstitucionalidade parcial com retirada do texto? Uma declaração inconstitucional parcial sem retirada do texto? Uma declaração de inconstitucionalidade conforme. É esse o problema. Olha, está no texto da lei? Não está. Onde é que nós vamos buscar? Na doutrina, na ciência. Qual a fonte do direito como ciência aí? Fonte do direito como ciência aí. A primeira, imprescindível, necessária, que não pode ser deixada de ser buscada. A doutrina. Está vendo? Como a doutrina é a primeira fonte do direito como ciência, não o direito como conjunto de normas. Certo? Para eu invocar para aplicar um caso concreto. Não é assim? Bom, então nós temos a declaração de inconstitucionalidade total. A declaração de inconstitucionalidade total é quando
o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei no seu todo. Toda lei foi declarada inconstitucional. Ok. Então, declaração de inconstitucionalidade total. A lei foi totalmente declarada inconstitucional. Ok? Declaração de inconstitucionalidade parcial com retirada de texto. A declaração de inconstitucionalidade parcial com retirada de texto. Texto aí, minha gente, é considerado algum dispositivo legal completo. Ou o artigo completo com os seus parágrafos, ou só a cabeça do artigo, ou só um parágrafo, alguns parágrafos do artigo, ou só um inciso ou dois incisos do artigo ou do parágrafo, certo? Ou a linha inteira. Quando um artigo inteiro, ou um parágrafo inteiro, ou um inciso inteiro, ou uma linha inteira é declarado inconstitucional, aí é a declaração de inconstitucionalidade parcial com retirada de texto, porque retirou do texto aquele artigo todo, ou aquele parágrafo, ou aquele inciso, ou aquela linha, tá certo? Aí é declaração de inconstitucionalidade parcial com retirada de texto. A declaração de inconstitucionalidade parcial sem retirada de texto é quando o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de algumas expressões dentro de um artigo, de um inciso, de um parágrafo, de uma linha. A lei tem muito dispositivo que tem salvo isso. Esses salvos, eles vêm, às vezes, para atender uma questão de quórum para aprovar a lei. Tem determinado deputado, senador, que diz, não, se for desse texto aí, eu não voto, o partido não vota. Aí, o que se faz? Bota ali uma vírgula e bota salvo tal coisa. Se botar um salvo aqui e ficar essa excepcionalidade para determinadas circunstâncias, peculiaridades, você vota. Aí, para alcançar, bota aquilo. Mas se sabendo que aquilo, no dia que for submetida a uma ação direta de inconstitucionalidade ou ao controle de constitucionalidade difuso, vai ser reconhecido inconstitucional. Aí o que acontece? Mas só se tira do texto aquela expressão, aquele salvo para lá, ou algumas palavras. O Supremo, muitas das vezes, você pede a inconstitucionalidade do inciso todo, de um artigo todo, aí o Supremo não reconhece a inconstitucionalidade do artigo todo, mas diz as expressões tais e tais. O artigo, o parágrafo, o inciso, fica lá. Mas sem aquelas expressões saem. Elas são retiradas do mundo jurídico. Se você quiser, só é apagar ali aquelas expressões, tá certo? Aí, o dispositivo fica daquela forma. O dispositivo continua, mas aquilo que estava previsto como algo mais naquelas expressões, aquilo é retirado. Essa é a declaração de inconstitucionalidade parcial sem retirada do texto. Ok? E vem, por último, a declaração de inconstitucionalidade conforme. A declaração de inconstitucionalidade conforme é interessante. É que o dispositivo sempre fica inteiro lá. Porém, a leitura que o Supremo faz da matéria é que leva a ser a única leitura que você deve fazer do dispositivo. Ou, em outras ocasiões, ele diz, não, o dispositivo fica aí no texto, mas a pessoa fica como opção. Se ele quiser seguir essa opção, siga. Se não quiser, por isso não está sofrendo, nem pode deixar de usufruir um direito em razão do dispositivo da lei está dizendo isso, porque eu estou dizendo que pode ser dessa forma e pode ser de outra forma. E qualquer que seja a forma que você escolha, essa forma é constitucional. É uma leitura que eu faço conforme eu estou dizendo. Aí é por isso que eu digo, conforme eu estou dizendo, porque conforme a Constituição é isso. Para esse segundo exemplo, que é mais complicado, eu cito sempre o artigo, acho que é 38 da Lei 6.830. Essa Lei 6.830 que cuida
do processo da ação da execução fiscal, certo? A Lei 6.830, de 1980, certo? Esse artigo, essa lei que cuida, como eu já falei, da execução fiscal, ele, no artigo 28 dessa lei, tem esse dispositivo ele é muito interessante. Eu acho que é o artigo 28 da lei, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem artigo 28. Aí ele diz o seguinte: o juiz é que poderá, de conveniente da unidade da garantia de execução, ordenar. Não é esse, não. Deixa eu ver aqui qual é aqui. Sem prejuízo dos privilégios, 30, 26, deixa eu ver. É um dispositivo que diz que esta lei, você só pode tratar de defesa, da defesa das defesas por meio. Você não. A única defesa que você pode utilizar no processo de execução fiscal são os embargos do devedor, e você pode utilizar para desconstituir o título, mandado de segurança, para declarar inconstitucional, mandado de segurança ou ação declaratória. Porém, quando for ação que diga respeito a desconstituir o título, neste caso, só pode ajuizar esta ação se tiver exatamente o depósito total do débito cobrado. Ora, isso significa dizer o seguinte: toda vida que for uma ação de nulidade de débito fiscal em razão de um vício na apuração daqueles valores, você só pode discutir a execução se tiver o depósito. Isso é uma forma se fizer o depósito inteiro. Aí esses valores, às vezes, em matéria tributária, os valores são altíssimos. Aí a empresa, sempre a parte empresarial, a empresa não pode suportar aquele, não pode deixar esse valor lá depositado, que vai prejudicar a caixa, o funcionamento da empresa, uma série de fatores. Bom, então, o que o Supremo disse? É o seguinte: isso, na época, foi pedido a declaração de inconstitucionalidade. Aí o Supremo foi disso. Eu não achei o dispositivo aqui agora, mas se vocês encontrarem aí, pode me dizer. É a Lei 6.830. Eu não sei qual é o artigo agora, mas aí tem esse dispositivo que diz isso. Então, matéria de defesa, se for a ação de nulidade de débito fiscal, só pode ser com o depósito prévio dos valores. Aí o Supremo disse o seguinte: o dispositivo realmente, conforme a Constituição, ele é inconstitucional. Por quê? Porque exigir um depósito prévio do valor a ser discutido é uma forma de você inviabilizar o princípio da inafastabilidade da atividade jurisdicional. Quem não tiver o dinheiro não vai poder. E fica uma discriminação. Quem tiver pode, quem não tiver pode. Aí ele diz o seguinte: mas a leitura não deve ser de retirar o texto. A leitura deve ser o seguinte: o texto fica. Quem quiser discutir a ação, discutir o débito e fazer o depósito, pode fazer e, ao final, se perder a ação, reverte esse depósito e está quitada a dívida. Ponto 1. Ponto 2. Agora, como o dispositivo ele é limitador da atividade jurisdicional, se você não quiser ou não puder fazer o depósito do valor devido, você entra com a ação e o juiz não pode exigir, nem a Fazenda pode exigir que seja que a ação não tenha seguimento em razão de não ter o depósito. E aí, com isso, está atendido o princípio da inafastabilidade. Você vai discutir sua matéria independentemente de fazer o depósito. Então, por isso é que o Supremo fez uma leitura do dispositivo legal, considerou inconstitucional em parte nesse sentido. Se você quiser, se você não tiver direito a, não quiser ou não tiver o valor do depósito, você ingressa com a ação independentemente desse depósito. Se você
quiser fazer o depósito, você faz. Então, ficou sendo uma faculdade para a parte, e não um dever, uma obrigação, que aí impedia exatamente a viabilidade da ação de nulidade. Então, minha gente, é exatamente isso que cuida aí, exatamente o disposto na lei 9868, no artigo, no parágrafo 1, no que diz respeito à interpretação conforme a Constituição, a quarta forma de interpretação. Ok? Nossa, olha aí, artigo 20 a 28. Só 8 artigozinhos, 8 ou 9 artigozinhos. Mas veja a quantidade e o volume de informações. E lógico que com essas informações agora, vocês podem assistir um julgamento, fazendo uma leitura de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, e o tipo de linguagem que lá é utilizado vai facilitar demais a compreensão do assunto. Aí aqui tem um artigo 29 que não se aplica mais, que o Código de Processo Civil foi revogado, e também porque essa matéria diz respeito a controle de constitucionalidade no Tribunal do Distrito Federal, ok? Então, é uma matéria bem peculiar, só a Justiça Federal do Distrito Federal. Do Distrito Federal, não é da Justiça Federal, é da Justiça do Distrito Federal. Ok, pessoal? A próxima aula, que vai ser virtual, sexta-feira, mesmo horário, tá certo? Para as duas turmas, a mesma coisa que nós ficamos combinados nas duas turmas, nós vamos trabalhar a ação de arguição do descumprimento de preceito fundamental. Tá bom? Então, um bom dia para todos, um bom feriado. Viva Nossa Senhora da Apresentação. Bom dia, doutor Barros. Bom dia, Marão. Um abração. E muitas felicidades, bom feriado, boa semana, até sexta-feira, se Deus quiser. Bons jogos. Bom dia, professor. Até sexta. Bom dia. Bom dia.